Bom dia, galera, tudo bem? Como prometido lá no Instagram, hoje eu falei que ia liberar para vocês um conteúdo à noite falando sobre oxidação de gordura, sobre como você utiliza a gordura como fonte de energia e sobre essa dificuldade em várias pessoas utilizar a gordura como fonte de energia. Eu começo remetendo para vocês que eu dividi em vários tópicos aqui, vamos ver se a gente consegue se entender. O início da história é que é assim, saiu um tempo atrás um estudo da Nature. Para vocês que não são da área, a Nature é uma revista de fator de alto impacto, uma revista muito com credibilidade no nosso meio acadêmico. Eles citaram lá que os nossos ancestrais, eles utilizavam, eles saíam para caçar e por dia eles andavam entre 40 e 45 quilômetros, pasmem, 40 e 45 quilômetros atrás de alimento. Então eu já começo a imaginar, se eles andavam tanto, todos os dias assim, eles precisavam de uma maquinaria energética bem eficiente, concorda comigo? E também eles precisavam de um reservatório de energia também significativo, trabalhando de maneira bem adequada, concorda comigo? Porque eles não sabiam a próxima vez que eles iam conseguir um alimento. Então tá ok. Então eu quero dizer para vocês com esse estudo que a gente geneticamente, até hoje não foi modificado isso, a gente tem uma grande facilidade em acumular energia. E a gente acumula energia como gordura no nosso corpo. E a gente também tem a mesma facilidade, aparentemente, não aparentemente, né, porque a grande maioria está com dificuldade em acionar, essa maquinaria para utilizar essa gordura como fonte de energia, tá ok? Então você pode perceber que quando você extravasa em um feriado ou dois ou algum mês, você ganha gordura com grande facilidade, principalmente na região ali do seu abdômen, principalmente na região ali suprelíaca que a gente chama, e eu vou conversar com você sobre isso então. Algumas ações que você está fazendo que pode estar desregulando todo um eixo, tá ok? Então não tem como você entender como melhorar essa oxidação de gordura, ou seja, pegar essa gordura e transformar ela em energia para o seu corpo, sem você compreender alguns hormônios. E eu vou falar com vocês aqui sobre o primeiro hormônio que você precisa compreender e você vai ter que controlar ele o tempo todo, é a insulina. O que a insulina faz? Primeiro, a insulina ela é estimulada com grande violência por carboidratos, principalmente simples. Ela é estimulada com média ali, ação lipídios e proteínas. Tá ok? Mas os três macronutrientes, eles estimulam sim a insulina. Quando a insulina é estimulada, a insulina ela tem um fator, ela é o principal hormônio do nosso corpo, o principal hormônio anabólico. Ela faz com que você construa as coisas dentro do seu corpo quando você estimula ela. Você constrói músculo, você constrói enzimas, você constrói receptores, você constrói pele, cabelo e unha se você tiver substrato energético. Via primeiro. Entrou na corrente sanguínea, ela foi identificada. Se você tiver excesso de nutriente, o que ele vai fazer? Ele vai entender que você precisa reservar esse excesso de nutriente. E como que é o reservatório de excesso de nutriente no nosso corpo? É gordura. Tá ok? Então a gente já aprendeu que a insulina estimulada, ela atua como construtor. E em excesso, gordura. Uma outra coisa que você vai ter que entender da insulina, se ela é estimulada para construir, ela vai desligar alguns fatores que destrói. Concorda comigo? Então já pensa comigo. Entrou o nutriente na corrente sanguínea, insulina é estimulada, esse nutriente vai seguir os caminhos dele como construção. E você vai ter que bloquear um outro lado, a destruição. Então a insulina, ela bloqueia a ação de o que a gente chama de uma enzima que chama lipase hormônio sensível. Então essa insulina na sua corrente sanguínea, ela já vai lá e bloqueia a ação da lipase hormônio sensível, que tem como função liberar a gordura para ser utilizada como fonte de energia. Alimento, insulina alta, construção de blocos reservatórios de gordura e o outro lado, inibição da utilização desses blocos, porque faz sentido, né? Se você tem muita energia, você bloqueia o seu reservatório. Então, alimento, insulina, reservatório, insulina, bloqueia o hormônio lipase, hormônio sensível, para não utilizar a gordura como fonte energética. Então, primeiro passo, se você não regular a sua alimentação, você vai estar sempre com a insulina alta, sempre produzindo reservatório, sempre inibindo a utilização desse reservatório. Por outro lado, a gente tem que pensar também que a gente precisa de energia, né? E essa energia, ela vem advinda de algum preço.
A liberação de cortisol está muito associada a essa produção energética nossa também. E aí, quando eu falo de cortisol para você, eu falo de um hormônio que ele é o contrário da insulina. A insulina ela constrói, o cortisol basicamente ele destrói. E daí você vai ter que pensar no cortisol, ele atuando de duas maneiras. O primeiro de forma aguda. Sabe quando você toma um susto? Adrenalina vai lá para cima, aquele frio no estômago e você se sente eufórico, seu sistema nervoso central precisa de muita energia com muita facilidade. A primeira resposta foi o cortisol, acionando toda essa cascata de evento para você ter energia rápida. Outra maneira que pode ter grande liberação de cortisol é através do treino. Um treino muito intenso, um treino muito desgastante, ou um treino muito volumoso, há uma grande liberação de cortisol. E é uma boa notícia para você. Essa liberação de cortisol, ela vem acompanhada também de algumas ações ali dentro do seu corpo, como chamada liberação de catecolaminas. Essas catecolaminas, elas têm a capacidade de estimular os receptores que a gente chama de receptores de beta 3. Esses receptores beta 3, eles têm a capacidade de estimular uma enzima que a gente chama de lipase hormônio sensível. Você já ouviu falar dela? Você lembra que a insulina alta, ela vai lá e armazena energia. E ela vai lá e bloqueia a ação da lipase hormônio sensível para você não usar gordura como fonte energética? Muito bem. O seu treino tem a capacidade de vir bater nessa enzima e falar, liga. Por quê? Porque eu preciso de energia. Bingo. O seu treino tem a capacidade de deixar essa enzima mais sensível e você utilizar a gordura como fonte energética. E a gente vai chegar em algumas reflexões aqui que talvez você esteja utilizando de forma errada essa enzima e essa ação desse cortisol. Então você pode ver que o cortisol, a gente sempre ouviu falar que ele é maléfico, né? Não, nesse momento ele é benéfico, ele está lá utilizando a sua gordura como fonte energética. Mas vamos começar a falar mal dele. Primeira coisa, a gente já tem essa liberação aguda. A liberação aguda é boa, né? Você precisa de energia rápida. Só que a gente tem uma liberação um pouco mais crônica. Qual que seria a liberação crônica? Essa mesmo você está pensando aí. A liberação crônica ela é advinda de estresses consecutivos. Briga com a mulher todo dia, dificuldade em pagar suas contas, dificuldade em cumprir metas, um sono mal executado, uma alimentação totalmente desregrada, muitos espaços entre uma alimentação e outra, talvez isso daí possa piorar também. A gente pode conversar em um próximo vídeo sobre estratégia de jejum intermitente, que seria uma estratégia bastante eficiente, mas depende muito dos casos. Então essa liberação crônica de cortisol, o que faz? Agora a gente vai entrar num modelo meio pesado aqui, tá ok? Eu vou falar para vocês que essa liberação crônica de cortisol, o corpo entende toda vez que ele está estressado, que ele precisa de energia. A gente tem energia no nosso corpo com um reservatório de gordura. A gente tem energia no nosso corpo no fígado, a gente tem energia no nosso corpo no músculo. No músculo e no fígado, basicamente através de açúcares. Vamos chamar de açúcares. No tecido adiposo, ácidos graxos, gordura. Energia rápida, ela vem advinda do fígado e do músculo. Quando é para o sistema nervoso central, mais do fígado. Quando é mais local, utilizar ali alguns movimentos mais específicos do músculo. Quando é global, fígado e músculo, todo mundo utilizando, precisa sair correndo. Fígado utilizando o sistema nervoso central, músculo utilizando ações locais, tá ok? Então vamos lá. Quando você tem um estresse muito crônico, há uma liberação de cortisol muito alta, você tem uma necessidade energética muito alta o tempo inteiro. Por isso você se sente cansado. Se você tem uma alimentação desregrada, por outra via, você tem uma liberação de insulina muito alta o tempo inteiro, não tem? Concorda comigo? Essa insulina muito alta o tempo inteiro faz com o quê? Bloqueia essa ação da gordura como fonte de energia. Essa ação de gordura como fonte de energia, ela não vai conseguir colaborar muito com você. O nosso problema aqui é mais o cortisol mesmo alto. Esse cortisol alto, ele está te informando que você precisa de energia o tempo inteiro. Só que quando você está num estresse crônico, você só está com grande liberação de energia. Você está com grande liberação de cortisol, e ele está identificando que você precisa de energia.
e ele está liberando energia na corrente sanguínea, só que você não está usando tanto. Você concorda comigo? Você está lá brigando com a sua esposa, você está lá no seu trabalho, e você está ali estressado, e a liberação de cortisol está alto, mas seu corpo está todo parado. Você está no trânsito, você está deitado, dormindo mal. A sua carga energética para manter tudo aquilo ali não é tão elevada como o seu corpo está tentando identificar. Essa energia é advinda da proteína que a gente tem no músculo. Por quê? Porque essa insulina alta que você está disponibilizando o tempo inteiro faz com que a gente bloqueie a utilização, basicamente, dos ácidos graxos, que a gente não vai conseguir utilizar mesmo, mas a gente também vai bloquear um pouquinho essa ação da glicose. O que você vai usar mais? Você vai usar mais a proteína do seu músculo. A proteína do seu músculo vai ser disponibilizada porque o nosso músculo é um bloco de aminoácidos. Ele vai cair na corrente sanguínea, ele vai até o fígado, esse bloco de aminoácidos, alimentar a gliconeogênese, que a gente chama. A gliconeogênese é a produção energética. É a produção de energia através de um substrato. Então, essa liberação da proteína via aminoácido, chegando no fígado, fígado processa e libera mais energia na sua corrente sanguínea faz o quê? Toda vez que tem energia na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Aumenta a liberação de insulina. Começou a entender onde eu quero chegar? Uma liberação exacerbada de insulina bloqueia você usar a gordura como fonte de energia. Um estresse crônico faz com que você comece a produzir mais energia via músculo. Essa energia produzida via músculo vai ser disponibilizada na corrente sanguínea. Essa energia que está na corrente sanguínea vai sinalizar mais a insulina. Porque tem muita energia na corrente sanguínea. O corpo identificou isso, ele vai fazer o quê? Vai guardar. Esse é um dos motivos que você sempre está com preguiça. Ou sempre está com sono, ou você não está conseguindo raciocinar direito. Você pode perceber que quando você consegue organizar a sua dieta, é um dos primeiros indicadores que a gente percebe que a pessoa fala: eu estou conseguindo pensar melhor. E sabe por que a pessoa fala que está conseguindo pensar melhor? Porque essa insulina está um pouco mais baixa, o seu corpo não está em tanto anabolismo, seu corpo não está desviando toda a produção energética dele para guardar alguma coisa. Seu corpo já está mais tranquilo, ele não está utilizando toda a energia que ele tem só para uma coisa. Agora ele libera mais energia para o seu sistema nervoso central, você fica mais esperto, a sua cognição fica um pouco mais rápida, você entende até uma piada um pouco mais rápida. E o que eu quero falar para você é isso. Então você precisa entender que esse consumo exacerbado de alimento leva a uma produção exacerbada de insulina, que faz com que bloqueie você utilizar a gordura como fonte de energia. O cortisol alto o tempo inteiro faz com que você tenha o bloqueio, tenha uma liberação maior de substrato energético no fígado, que o fígado joga para a corrente sanguínea e vai mais insulina, e você cada vez mais bloqueando essa ação desse substrato como energia. E o que vai complicando a nossa situação aqui? O ciclo é infinito. Conforme essa liberação aqui mais de insulina, sabe o que ela faz? Ela potencializa a ação do cortisol. E ela vai potencializar a ação do cortisol. Tem alguns estudos mostrando que o cortisol alto, ele tem a capacidade de fazer um acúmulo muito maior de gordura na região abdominal. Ali perto, aquela gordura visceral. Essa gordura visceral, ela é um grande problema para a gente, porque ali a gente tem um sistema muito grande de vasos ali, que a liberação de fatores inflamatórios via esse tecido adiposo está muito facilitada. E essa facilitação desses fatores inflamatórios flutuando na corrente sanguínea faz com que um deles é aumentar a resistência à insulina, é fazer com que esse hormônio não trabalhe direito. Então eu quero falar para você assim, agora você vai compreender quando eu falo para você que, será que comer de 3 em 3 horas? Para você que vem de um caso de obesidade faz muito tempo. Eu como certo, Rodrigo, eu como de 3 em 3 horas. Será que comer de 3 em 3 horas é a maneira mais eficaz? Você vai estar liberando insulina o tempo inteiro. Agora eu estou começando a comer os meus grãos integrais, estou começando a comer menos refinado, tenho menos impacto na insulina. Mas você vem de uma vida de resistência à insulina. Será que o whey após o treino... Você lembra que eu falei para você que tudo que estimula a insulina?
proteína, carboidrato e lipídio? Aquele whey após o treino, você foi lá, fez um treino, estimulou essa cascata de liberação de cortisol, liberação de catecolaminas, estimulação de receptores beta 3, sensibilidade maior da lipase hormônio sensível, para você utilizar a gordura como fonte de energia. Aí você vai lá depois do treino, porque todo mundo faz isso, e você vai lá e utiliza o seu whey protein. Foi tão difícil você estimular essa via, você foi lá e quebrou ela. Então, o que eu quero deixar aqui é a mensagem que, assim, a primeira coisa que você precisa pensar em melhorar o seu maquinário para oxidação de gordura é organizar a sua alimentação. A primeira, não tem como. O seu estresse a gente vai olhar para depois. Mas a primeira, você vai ter que olhar para a sua alimentação. Aí a gente vai começar a criar estratégias individualizadas sobre se a gente vai comer de 3 em 3 horas, se a gente vai comer de 6 em 6 horas, se a gente vai comer só 2 vezes por dia. E segundo, a gente vai precisar começar a olhar para o seu treino. O seu treino está altamente ligado à quantidade de vezes que você vai comer por dia, é bem importante. Sabe por quê? Porque o que eu vejo, muitas pessoas quando começam a fazer dieta, dieta por conta própria, na hora que chega no treino não tem energia nenhuma. E é isso que a gente vai começar a pensar. Fazer dieta não significa ficar sem energia nos momentos principais, tá ok? Você vira toda a chave do seu anabolismo ou do seu catabolismo para aquele momento que você precisa. E como? Através de um nutriente posicionado na hora certa, através do treino posicionado na hora certa. Se você tem uma grande reunião, o que você precisa naquele momento? Você precisa estar com o seu sistema nervoso totalmente aguçado. Se o sistema nervoso aguçado via o quê? Cortisol. O que você vai fazer? Eu vou treinar antes. Tudo bem, você vai treinar antes, você vai degradar tudo quanto é substrato energético. A hora que você chegar no seu treino, o sistema vai estar falido, você vai estar quebrado. Eu vou comer menos. Tudo bem, você vai comer menos. A hora que você chegar na sua reunião, você não tem substrato energético para isso. Eu estou falando da reunião, mas poderia ser no treino. Eu vejo que muitas pessoas chegam no treino muito cansadas. E como? Essa má distribuição dos macro e micronutrientes, tá ok? Então, para a gente organizar, para a gente começar a potencializar a máquina de oxidação de gordura, não tem como. Primeira coisa, a gente vai ter que olhar para a alimentação. A gente vai ver como está flutuando esses níveis de insulina no seu corpo. Insulina, cortisol, e se você não tiver algum problema de tireoide, alguma coisa do tipo. Segunda coisa, a gente vai ter que olhar para esse estresse seu. Tá ok? Não adianta você querer também ficar indo muito para academia todos os dias, se todos os dias você termina uma reunião 9 horas da noite e você ainda tem que pegar o trânsito para chegar até a academia e tudo mais. De repente a gente precisa organizar isso aí também, tá ok? Então a primeira coisa a gente vai ter que organizar essa comida. E depois a gente vai ter que olhar para o treino e posicionar à frente essas ações junto com o seu dia a dia. Dá para melhorar a máquina de oxidação de gordura? Dá. Olhando para insulina, olhando para cortisol, olhando para catecolaminas, olhando para receptores beta, olhando para as enzimas lipase, liproteica, lipase hormônio sensível. Dá para a gente olhar para essa liberação também do que eu não falei aqui, mas é uma adipocina chamada TNF-alfa. Tem bastante coisa que a gente precisa saber para melhorar essa capacidade de oxidação de gordura. Então, aquela dica que a pessoa que treina já faz muito tempo, toma seu whey depois do treino. Coma 3 em 3 horas, faça HIIT, ou corra, são dicas válidas. Para quem? Será que é para você? É isso que a gente vai discutir muito lá no meu consultório, tá ok? Em janeiro a gente se encontra lá. Obrigado e grande abraço.